via de acesso, né, ao nosso litoral. Tempo bom na capital alagoana, Thaís Cavalcante, neste momento. Só para complementar sempre as informações sobre o tempo e o clima, o que é que a gente pode dizer? Ficará firme? Tempo com variação de nuvens, mas sem possibilidade ou perspectiva de chuva para esta quarta-feira. Muito calor, devemos chegar a 34 graus, com sensação térmica de 36 nas regiões semiáridas, no interior nordestino, e alta onda de calor também no Sudeste, São Paulo, interior de São Paulo, Marcos. Por exemplo, hoje deve registrar os termômetros batendo ali nos 41 graus. Esse detalhe que você traz da temperatura, Thaís, pode também ter muita relação com parte dos incidentes de queimadas que a gente tem tido no Brasil, né? E sem dúvida. Aqui em Alagoas, por exemplo, só esse ano, segundo o último relatório do INPE, foram registrados mais de 7 mil focos de incêndios em vegetação. A gente está recebendo aqui o ambientalista Alder Flores para falar não só sobre essa situação, o cenário aqui alagoano, como também em todo o Brasil. Alder, seja bem-vindo ao Boletim Gazeta. Apesar desse registro no ano de 2024, não é o pior cenário que a gente tem no Brasil aqui em Alagoas, né? Evidentemente não. Logicamente, primeiro pelo tamanho do estado, né? E pelo tipo de agricultura ou de vegetação que nós temos em relação à área quadrada de alguns estados brasileiros. Mas é considerável esse número, que é um número que vem aumentando gradativamente em nosso estado, quer seja de uma forma controlada, quer seja de uma forma criminosa. Em que pese o nosso estado tem uma lei de 2013 que estabelece as restrições e as condições para o uso do manejo do fogo planejado, tá? O órgão ambiental do estado, o IMA, é que dá a autorização para a queima controlada. Essa queima controlada, ela é dada com base em procedimentos técnicos, documental, em fiscalização eventual, em fiscalização rotineira, em poder de embargo, em poder de multa, tá certo? Até de prisão quando se pega o indivíduo em flagrante, o que é muito difícil ocorrer. E quando pega, a pena é muito branda, tá certo? Vai para a delegacia, faz um TCO e está solto, sem medir a consequência daquele incêndio criminoso que houve, não só para os recursos naturais, mas como para o próprio ser humano, em função de, às vezes, essa fumaça atingir as rodovias e trazer dificuldade na visibilidade dos motoristas e ocasionar acidentes de trânsito com vítimas, como já ocorreu aqui há uns 4 anos aqui na Barra de São Miguel. Em que pese a fiscalização dos órgãos, em que pese as empresas que operam corretamente com o seu uso do fogo, principalmente na cana-de-açúcar, tá certo? Esses esforços é muito difícil você controlar ou combater uma queimada criminosa como ocorre no nosso estado e no Brasil como um todo. Em que condições acontece a queimada programada? É também para ambiente de lavoura? É por conta dessa necessidade? E por que ela ainda é tão utilizada? Ela é utilizada em nosso estado em algumas situações na queima da cana, né? A cana acidental, fica difícil você fazer a queimada mecanizada, tá certo? Então, nas áreas de tabuleiro, tá certo, da cana-de-açúcar, há uma diminuição considerável da queima de cana em nosso estado. Entretanto, algumas regiões ainda ocorre. A tendência é que se encontre uma metodologia planejada, estratégica e gradativa para que você evite a queimada em locais acidentados. A outra também que existe era a queima de cana para você controlar o excesso nas propriedades privadas daquelas vegetações. Às vezes você precisa fazer um pasto, isso ou aquilo outro. Mas isso tudo seguindo um procedimento técnico e jurídico. Quando isso não ocorre, você está infringindo uma legislação estadual e, consequentemente, uma legislação federal. É certo, gente, que a legislação ela era muito branda. O governo federal, em junho de 2024, editou uma lei nova sobre o manejo do fogo integrado e, no dia 20 agora, editou um decreto, tá certo? Regulamentando o decreto federal 6.514, da Lei de Crimes Ambientais, impondo penas mais pesadas e multas mais elevadas para aqueles que forem pegos
como criminoso ambiental. Além do mais, estabelecer também penalidades para aqueles que têm a obrigação de fazer e não o faz. Principalmente a iniciativa privada, que deve ter a sua equipe de brigada para combater esse fogo. Ele saiu da parte industrial e entrou nas propriedades privadas, em grandes latifundiários. Recentemente, a Advocacia Geral da União impôs uma penalidade a um grupo de fazendeiros no Mato Grosso por dano climático e impôs uma multa de 63 milhões de reais. Então, o Estado brasileiro está atrasado ainda, mas tomando uma posição mais enérgica contra esses criminosos ambientais. Vamos falar sobre impactos. Quando a gente observa e começa a acompanhar a situação das queimadas aqui no Brasil, a gente se questiona, Marcos, muito, como é que vai estar o nosso país daqui a alguns anos? Não precisa nem muito longe, não estou falando nem de uma década, estou falando de pouco tempo. Como é que vai estar o nosso planeta e como nós iremos reagir a essas mudanças? Qual é a sua perspectiva em relação a esses impactos? Recentemente, né, nós temos visto muita conferência tratando dos impactos climáticos, a emergência climática, mas muito no papel. Você aqui, Marcos, me antecedeu, falou exatamente o que ocorre no mundo nessas conferências. É o faz de conta. Tá certo? É a mesma coisa. Você disse que gosta de mim, eu fiz o que acredito. Então, vai um país considerado de primeiro mundo, os Estados Unidos, a Coreia, a Rússia, o Japão, e eles prometem reduzir as emissões disso, daquilo outro. Só que, na prática, ele não faz. Ele cuida do seu dever de casa, em se preparar em ter isso ou aquilo para um eventual acontecimento mundial, como está ocorrendo aí no Oriente Médio, como está ocorrendo a Rússia e a Ucrânia, e entre outros países do mundo que se degladiam rotineiramente, quer seja aberto, quer seja no campo fechado. E isso é uma questão que o mundo, ele precisa, o mundo precisa entender que esse binômio de desenvolvimento sustentável, ele tem várias factoides que não são cumpridos no mundo como um todo, inclusive no nosso país. É preciso que essas questões que sejam tratadas com mais seriedade. Alguns anos atrás, ninguém menos do que Einstein disse o seguinte: a natureza, quando ela é agredida, ela não se defende, ela se vinga. Então é necessário que esses desastres, em tese, que venham ocorrendo por ação antrópica do ser humano, eles sirvam de lição para o próprio ser humano, porque os recursos naturais eles existem para serem utilizados, correto? Em benefício do próprio homem. Mas o homem tem que entender que o recurso natural ele é escasso, ele acaba. Então nós temos que interagir com o meio ambiente e não pensando que é o seu dono absoluto, porque a resposta está aí. Não precisa mais nenhum estudo de nenhuma universidade, de nenhuma ONG, de nada. A comunidade científica sabe muito bem da emergência climática que o mundo está passando. E se não houver uma ação emergencial de todos os estados, todos os países do mundo, a situação tende a se agravar, infelizmente. E os exemplos estão aí. Pois é, e essa discussão, Thaís, começou lá com a Eco 92 aqui no Brasil, né? Teve um grande evento, reuniu especialistas do mundo todo, né? Você não era nascida, mas eu já estava em atividade. Eu também. E aí o Alder também. E a Eco 92 abriu esse debate, né? Inclusive com os povos tradicionais. Com os povos tradicionais, e naquele momento parecia algo alarmante para alguns. E, na verdade, eles estavam antecipando muitas informações, inclusive com a perspectiva de aumento de temperatura, que já ocorre e é o que provoca também, entre outras coisas, essas secas aí fora do controle, né? É um tema que não vai sair de pauta, com certeza, Alder. Traremos essa discussão novamente aqui para o Boletim Gazeta e esperamos que com boas perspectivas da próxima vez. Vamos Devo somente dizer que o Estado de Alagoas, um grupo de pessoas, está tentando agendar uma reunião com o governador do Estado para que esse grupo leve uma proposta, uma minuta de legislação para ser apreciada pelo Poder Legislativo para melhorar a legislação do Estado de Alagoas, adequando as novas legislações federais que o presidente Lula editou. Nos manter informados, vamos continuar acompanhando, né, Thaís? Vamos lá, Alder. Obrigada pela sua participação. A gente segue aqui no Boletim falando sobre o pagamento dos 200 milhões do